tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo bem? É nesse clima de São João que a gente vai iniciar mais uma aula. Espero que todo mundo tenha tido um São João maravilhoso com mamãe, com papai e com toda a família. E hoje a gente vai falar de um assunto que não tem muito a ver com São João, mas que tem, não é mesmo? Afinal, as fogueiras de São João vêm da vegetação, vem das matas, vem da madeira. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a vegetação brasileira. Então, a gente vai iniciar o assunto de hoje falando sobre o Brasil. O Brasil, ele é muito grande. Ele tem uma extensão enorme. O que é extensão? A extensão é uma coisa que vai daqui até outro lugar. Então, a extensão do Brasil é muito grande. Ele é um país que parece até um continente. Então, ele vai possuir muitas vegetações diferentes. Matas e pantanais e vegetação rasteira, vegetação arbórea. O que é arbórea? De árvores enormes e árvores mais baixinhas. Então, hoje a gente vai conversar aqui, tá? A gente tem aqui uma foto da Amazônia que é exatamente isso. É uma vegetação alta, grande, com grandes árvores que precisam mais de 10 pessoas para rodear ela. Aqui a gente já tem o cerrado, que é mais tortinho, tem menos árvores, tem mais vegetaçãozinha rasteira. Aqui a gente já tem a nossa caatinga, que a gente consegue ver aqui em Campina, consegue ver lá no sertão, e assim vai se indo. Aqui a gente tem o Pantanal, que é cheio d'água, é inundado, e assim a gente vai conseguindo ver cada um direitinho. Aqui é a Floresta Atlântica, a Mata Atlântica, que tem lá no litoral, perto de João Pessoa, e que tem árvores parecidas com a da Amazônia, mas um pouco menores, que possui belos ipês e tudo mais. Temos aqui os pampas, ou a mata das araucárias, que ela é essa vegetação do frio, ela é mais seca, mas ela também consegue ser alta, porque está lá no sul do Brasil, lá no clima temperado. A primeira floresta que a gente vai falar, mas o que é uma floresta? Florestas são um conjunto de árvores de grande e pequeno porte que é formado por vegetação do mesmo tipo, como a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Mata das Araucárias e etc. Como assim, tia? Floresta é só onde tem árvores, sim. Precisa ter árvores, mas não é somente árvores. Vai ter arbustos, vai ter gramíneas, vai estar junto em um extenso local que o homem não tocou. Lembra que te disse semana passada que um lugar só tem aquela vegetação típica se o homem não mexer? Então, as florestas que são construídas já existem sozinhas, sem a ajuda do homem. O homem só vai lá e mexe quando é necessário que refloreste, ou seja, que replante a floresta, porque a floresta não consegue mais se plantar sozinha porque o homem já destruiu muita coisa. Mas a floresta em si, ela vai crescer sozinha. Então vai ter a floresta amazônica, vai ter a floresta do Cerrado, a floresta da Mata Atlântica, a floresta da Caatinga. A floresta vai ser o conjunto de árvores, o conjunto vários, juntinhos em uma extensão muito grande de terra. Então, essas são as florestas. Ó. Aqui a gente tem a Mata Atlântica, que a gente vê muito no litoral, mas que o homem já degradou tanto, já destruiu tanto quando o Brasil estava sendo descoberto pelos portugueses, que só tem um pouquinho dela no nosso país. Aqui a gente tem a Caatinga. É uma floresta, tia, mesmo sendo mais baixo, mesmo tendo mais arbusto, é floresta? É floresta, porque ela é composta por várias árvores e vários tipos de espécies de vegetação. A primeira floresta que tia vai trazer são as tropicais. Mas como assim, tia, tropicais? Tropicais porque elas são quentes e úmidas. Ou seja, elas vão se tornando mais com muita chuva e
e muito sol, elas vão e crescem e se formam as florestas. É formada por grandes árvores com mais de 5 metros de altura. Já imaginou uma árvore com 5 metros de altura como ela é grande? Com densas copas. O que é isso? Com copas grandes. A copa da... Vamos lembrar. O caule, a raiz e a copa, que é a parte onde tem as folhas. É grande, muito grande. É uma variedade de espécies muito grande de animais, ou seja, tem muita planta diferente, muito animal diferente. E é a maior floresta do Brasil e da América Latina. Então, não só da Latina como num todo. Então, essa floresta, ela é grande, ó, grandes árvores, grandes rios, muitos animais diferentes. E assim ela vai se formando. E a Amazônia ela é muito importante porque ela tem muita diversidade. Por quê? Muita gente dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo, a gente só respirava por causa dela. No entanto, ela não é. Ela ajuda, mas a grande quantidade de gás que ela absorve e solta, ela é consumida nela mesma. Ou seja, as árvores soltam, mas elas mesmas consomem. Mas não deixa de ser importante. A Amazônia é uma das principais vegetações que o Brasil vai ter. Então a gente tem que ter cuidado, não só porque interfere no Brasil, mas também interfere em todo o mundo. Alguém viu uma nuvem de poeira que está chegando? Então, essa nuvem de poeira ela é designada para a Amazônia. Vem lá do deserto, veio chegar na Amazônia. Então, como ela está sendo muito destruída, essa poeira está começando a se dissipar, ou seja, está começando a ir para outros lugares, porque não tem para onde ela ir. Agora eu tinha falar da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é no litoral. O que é o litoral? O litoral é aquela faixazinha que tem lá perto do mar. Ali é o litoral. Aquela faixinha, Pessoa, Natal, Recife, ali é no litoral. E ela tem, e lá chove muito, então se desenvolve essa floresta tropical, que ela se desenvolve no litoral do Brasil. Ela tem árvores enormes, mas como Tia falou durante a colonização, o que foi a colonização? Quando os portugueses estavam aqui, ela foi muito, muito, muito destruída, porque ó, quem já foi em João Pessoa, tudo aquilo que é João Pessoa hoje um dia era tudo floresta atlântica. Mas os homens destruíram tanto que virou o quê? Uma cidade. E a gente tem só um pouquinho das árvores lá. Ó, aqui a gente tá vendo uma foto da Floresta Atlântica. E ó, se vocês verem, aqui ó, é todinha perto do mar, é grande. No entanto, em muitos lugares ela foi sendo destruída. Outra floresta, que vai começar a falar das florestas frias. Por que frias? Porque está lá no sul do Brasil e ela aguenta temperaturas que chegam até -2, -3 graus. E, por exemplo, a Mata Atlântica, a floresta amazônica, ela não sobrevive com menos de 25 graus, entendeu? Quando está quente aqui em Campinas, não está fazendo 25 graus. Então, ela não sobrevive com menos de 25. E as florestas frias, como as araucárias, elas vão conseguir se adaptar a esse frio. Ela é alta, é formada por árvores mais altas e mais afastadas, como Tia mostrou. E as chuvas são bem espaçadas, ou seja, lá no sudeste do Brasil, no sudeste não, sul, ela possui as 4 estações do ano. Então, vai ter a estação que vai chover, que é no verão, e vai ter a estação fria, que é no inverno. Então, a chuva vai ser mais bem distribuída. Então, a Mata das Araucárias, ela vai ser assim. Ela é considerada fria, mas ela também é considerada seca. Por quê? Não é porque um lugar é frio que ele vai chover muito. Existem muitos lugares que é frio, mas que não tem muita água, porque não chove muito. É como o Nordeste, só que o Nordeste é quente e frio, não quente e seco. É quente e seco, não frio e seco. Agora a gente vai falar das florestas secas e quentes, no caso, principalmente secas. A primeira é a caatinga. É de vegetação de caatinga formada por árvores pequenininhas, menorzinhas do que as da Amazônia. Por quê? As da Amazônia, elas vão chegar até, sei lá,
3, 4, 5 metros de altura, 6, 7. A caatinga não, elas vão ser mais pequenininhas, vão chegar a 2,5, no máximo 3. Só se for uma árvore muito grande, que não seja daqui da caatinga, que ela vai ser muito alta. Aí, a caatinga, ela vai ser caracterizada. A caatinga é essa que a gente vê quando vai aqui pro sítio em Campina. Que tem espinho, que a folha é pequenininha, que vai ser mais espinhosa. Por quê? Como passa muito tempo sem chover aqui na Caatinga, o que é que a vegetação fez? Ela se adaptou, ou seja, ela se modificou para ficar dentro daqueles padrões que o clima daqui tem. Então, o espinho é a folha de diversos tipos de vegetação, como o cacto, como o xique-xique, a coroa de frade. As folhas ficam bem pequenininhas, por quê? Porque eles usam menos água. Tanto o espinho como a folha pequenininha, é menos água que a planta vai ter que usar. Por isso também que quando para de chover, as folhas se perdem. Não significa que vai estar morto, não está morto. Se você chegar numa árvore da caatinga que está sem folha e cortar ela com uma faquinha assim na casca, vai ver que dentro está verde. Por quê? Porque ela perde suas folhas para economizar água. Então, no que ela está economizando água, ela vai e consegue viver mais tempo durante as estações mais secas. Então, essa é a importância da nossa vegetação. Ela é tão adaptada, ela é tão forte que ela consegue sobreviver vários e vários tempos sem uma gota de chuva. E quando cai as primeiras gotinhas da chuva, ela começa a ficar verde, toda bonita, porque ela consegue se mostrar que está viva muito rápido, ela consegue se regenerar muito rápido. O cerrado. Mas o que é o cerrado? O cerrado é uma parte muito grande aqui do Brasil. É uma floresta que ela está fazendo fronteira com... que é fronteira? Tá juntinho assim da Amazônia. Ela faz fronteira com a Caatinga, ela faz fronteira com o Pantanal. Então, e faz fronteira também, acredito que com a Mata Atlântica. Então, ela tá ali no meio e fazendo esse link com todas as vegetações. Ela tem árvores tortas e menores. Por que árvores tortas e menores? O cerrado também tem um índice de chuva um pouquinho menor, mas mesmo assim chove mais do que na Caatinga. Ela vai ter vegetação mais rasteira e ela vai parecer muito com a savana da África. Sabe aquele canto que vive os leões, vivem as girafas, os rinocerontes? Pronto, aquilo se chama savana. E aqui no Brasil, a vegetação que mais se parece com a savana é o Cerrado do Brasil. Inclusive, existem muitas árvores no Cerrado que precisam de fogo, ou seja, quando acontece um incêndio no Cerrado, se for de forma natural, o cerrado vai conseguir se regenerar e voltar a ser. Por quê? Porque ele se dá bem com fogo. Ele, como te falou da caatinga que se adapta sem água, o cerrado conseguiu se adaptar com fogo. Por quê? Ela tem a casca mais grossa, ela consegue se adaptar direitinho para aquele fogo não matar nem sua raiz nem seu tronco. Entendeu? Mas ela tanto tem a chuva como às vezes na estação seca, elas são adaptadas para ter os seus incêndios, mas que consigam ser controlados, e ela consegue se dar bem. Os campos, que vai falar agora de vegetação rasteira e inundadas. Como assim rasteira? Rasteirinha, baixinha, perto do chão. Os campos são formados por vegetação rasteira, como capins e gramas, que se estendem ao longo de formas de relevos diferentes, principalmente nas transições. Como assim transição? Quando a gente está saindo daqui para uma pessoa, quem já foi,
que a gente vai chegando depois de Campina, que vai passando em várias cidades depois do Cajá, a gente vê muitos pastos assim, bem verdinhos, só com as arvorezinhas. Então, ali é a faixa de transição, é porque tá saindo da Caatinga e tá entrando na Mata Atlântica. Então, vai ser diferente essa vegetação e vai ter os campos como essa faixa de transição. Ó, a gente consegue ver da BR muitos lugares assim. Então, esses campos eles vão servir para isso. Eles vão ter espécies tanto de caatinga como de mata atlântica e vai se formando aquilo bem retinho que serve principalmente para os gados se alimentarem, os rebanhos de gado, de cabra, de ovelha, essas coisas. E a gente tem um Pantanal. Quem nunca ouviu falar no Pantanal? O Pantanal é uma planície, lembram da aula que tinha disse de relevo, que existem planaltos, planícies e depressões. Pronto, a planície, o Pantanal está numa planície, lá no meio do continente do Brasil, do continente americano, onde o Brasil está inserido. E lá é uma planície e que ela é inundada, ou seja, ela se enche d'água em um determinado período do ano. E ela vai ter vegetação da Caatinga, da Amazônia, do Cerrado, então, e do próprio Pantanal. E lá, ó, tá vendo? E lá, diferente da Amazônia, lembra que a Amazônia, o rio passava, lá tem lagos e tal, mas isso aqui é na estação seca. Quando chove, ela fica assim, toda inundada, tá vendo? Aqui na setinha. Então, ela é grande, mas também não é tão grande quanto os outros ecossistemas. Então, ele tem a chance de se acabar mais rapidinho, se a gente não tiver cuidado. E ele é composto por muitas formas de vida, inclusive vários jacarés, capivaras, aves, uma diversidade muito grande de, de espécies. Então, a gente ainda vai ter a vegetação litorânea, que é a vegetação de praia e a vegetação de mangue. Mas a gente vai começar falando da vegetação de praia, que também a gente também conhece uma parte dessa vegetação de praia como restinga, o nome restinga. Ela é uma vegetação mais rasteira, como a gente tá vendo essa parte aqui, mas que também tem partes da caatinga, tá vendo? Aqui. Vão ter coqueiros, vão ter uma vegetação mais ralinha e mais baixinha, que isso aí é a vegetação de praia que a gente geralmente vê quando vai tomar banho de mar e vai para o litoral. E também vamos ter a vegetação de mangue. Sabe quando vocês estão na praia e andam um pouco e lá na frente tem umas árvores que parece que a raiz está ali fora? Pronto, aquilo ali é vegetação de mangue. Por quê? Elas são plantas que elas se adaptaram. O que é isso? Elas se organizaram para se dar bem naquele lugar. O mangue, ele é feito de água doce e de água salgada. Então, a água do rio e a do mar, elas vão e vêm, vão e vêm. Então, essas árvores, elas precisam viver dentro disso. Então, tem hora que está alagado, tem hora que está seco, então elas precisam respirar pela raiz. Por quê? Porque as folhinhas, elas expulsam o sal em vez de fazer a respiração. No mangue é assim. A raiz, essa parte aqui que parece raiz, é o tronco dela que ela jogou assim, ó, para se segurar naquela lama que forma. Então, ela respira e se sustenta nesses caules, nessas partes do caule que ela jogou para o lado. Então, vamos recapitular? Vamos ter a vegetação de mangue e litorânea. Vamos ter a vegetação do Pantanal, que é uma vegetação mais inundada e plana. Vamos ter os campos, que é uma vegetação mais rasteira. Vamos ter as florestas secas, que é o Cerrado e a Caatinga, mas que não deixam de estarem vivas e precisam ser preservadas também. E vamos ter as florestas frias, como a Mata das Araucárias, que é lá no sul do Brasil.
E vamos ter as florestas tropicais e equatoriais, que é a Mata Atlântica e a nossa floresta amazônica, que é considerada uma das maiores diversidades e tudo que vocês possam imaginar do mundo. E agora a gente vai ver a nossa atividade, que a gente vai fazer agora. A atividade vai ser nas páginas do livro 87, 88 e 89. Vocês vão fazer e mandar para a tia, tá bom? Quem não tiver com o livro, pede a foto que a tia manda. Um bom final de semana para vocês, boa atividade. A tia tá morrendo de saudade de cada um, tá? Bom São Pedro, que vocês consigam aproveitar tudo que for com seus familiares, tá bom? Fica todo mundo em casa, tá certo? Um beijo, tchau!